Jesus da vida. A pior mais contando da minha filha é o arco e o cigarro. Ai, quando eu estou sair, eu já andei bem, girei, estou aqui, não ganhei nada. Nós te levamos para arremar, tu aceitas? Aceito. A convivência com 3 adolescentes quando se é mãe solteira. Um não quer ir à escola, o outro desiste. Nota sair em casa um vácuo muito grande da ausência de alguma autoridade. No fundo, o meu interior não acreditava, tá vendo? Era impossível dizer, não, meu filho não pode ficar assim. Como entender determinado comportamento de um filho adolescente quando se pensa que se fez o melhor por ele? A educação foi igual para todos. A mãe está tão revoltada, o pai também estava à espera de um grande homem e de repente aos 14 anos que as relações amorosas devem ser estabelecidas entre um homem e uma mulher. Vocês já sabem que o domingo é assim, temas diferentes, protagonistas diferentes. Azula, azula, pito azula, iria kumbungaia. Volta, temos esse compromisso consigo e não tem como não honrá-lo, não tem como não cumpri-lo. Hoje sim, tanto se falou e vamos dar início ao nosso sorteio. Hoje, sexta-feira, será o primeiro sorteio de cidadania. A TPA abraçou a iniciativa de também se juntar ao processo de registro eleitoral e está aqui precisamente para premiar os cidadãos de bem que já tenham feito o seu registro. Então você já sabe que a partir da segunda hora, estou a falar da hora 16, vamos dar espaço aqui ao nosso sorteio. Se ainda não participou, mas já está registado, já atualizou os seus dados, já fez a prova de vida, sabe que ainda vai a tempo. Temos o terminal, qual é? Você já tem que saber. Estamos a falar do 45543. É para fixar, isso não tem erro. 45543 e você vai endereçar o quê? Para este terminar, uma mensagem desse terminal, escrito sorteio, vai dar um espaço, vai pôr o número de registro, que está contido no cartão eleitoral, vai dar outro espaço, vai pôr o número do grupo, que também está contido no cartão, e faz enviar. Acabou! A partir daí pode ser um dos sorteados que há de aparecer aqui, porque automaticamente, isso é já na hora, você recebe uma mensagem com um código, não é? A parabenizá-lo pela iniciativa de se ter registado e com um código do qual vai estar atento se será este código que há de aparecer aqui. Já viu como é que é tão simples? Aqui nós vamos fazer assim uma malabarice com o sorteio e depois o número que calhar ficar é o código e vai aparecer exatamente o rosto da pessoa à distrito ao prémio e tudo. E a primeira premiação da tarde há de ser a motorizada, que já facilita e tanto para isso daqui e dali, tal. Olha, fique connosco, não há de perder nada. Já viu o aparato aqui, não viu? Está tudo prontinho. Por falar em processo de registro eleitoral, nós cá estamos a dar o exemplo. Criámos uma pequenina brigada do outro lado e o nosso cantor, o Roxano, que se apresentou, por acaso, ainda não tinha atualizado os dados e feito a prova de vida. Olha, está a aproveitar fazê-lo aqui, na TPA. Não custa nada, aí está a nossa brigada, que é móvel e hoje está fixa cá no programa e pronto, está a registar quem quiser, quem por cá passar e quiser ser registado, está aí todo o aparato pronto para poder então exercer esse seu direito, que também é um dever de cidadania, direito por lei, atenção. Bem, vamos fazer o seguinte, se é para falar de delinquência juvenil, nós estamos fora, mas se é para falar de estarmos a lutar todos juntos para combater a delinquência juvenil, nós estamos dentro. Está connosco o Sr. Bernardo dos Santos, que eu me vou passar a dirigir agora para conversar. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos todos. E eu queria conversar consigo porque, na verdade, está mesmo à porta, estou a falar já de amanhã, sábado, uma palestra sobre a delinquência juvenil que terá lugar sábado, em Viana. Exatamente. Na verdade, é o início
de um movimento de grande impacto social que a Associação Humanitária Pedra do Socorro se propôs em realizar, que vai percorrer os 1.246.700 km². É a extensão do território nacional, onde vamos fazer palestras, encontros de sensibilização e mobilização porta a porta. Vamos também fazer workshops e, acima de tudo, vamos também fazer aqui um inquérito de opinião com um questionário com perguntas simples, com uma amostra da representatividade da população juvenil de Angola, cujos resultados pretendemos apresentá-lo quando terminar este movimento. Vai começar dia 26, pretendemos que termine em fins de maio, porque em junho nos propomos em realizar a Conferência Nacional sobre Prevenção e Combate à Delinquência Juvenil. A delinquência juvenil é muito importante e é de se louvar a iniciativa da Associação Humanitária. Aliás, eu queria perguntar de vocês, naturalmente têm a finalidade de vir dar este socorro, não é, à nossa sociedade, e perguntar de vocês como é que tem sido, no fundo, o levantamento, como é que tem sido a análise feita à nossa sociedade em relação a isso? Bom, no nosso caso, nós começamos primeiro por fazer observações empíricas, não é? E constatamos algumas realidades que precisam, na verdade, ser trabalhadas, não é? Por exemplo, no caso onde vai ocorrer a palestra, nas conversas que fomos tendo com os moradores, com os populares da localidade, deram-nos a conhecer que por dia ocorrem 10 a 15 crimes, dos quais a maior parte é perpetrado por jovens. E o mais preocupante para nós é que esta questão da delinquência juvenil já está a assumir níveis alarmantes, com muita gravidade e crueldade na forma como os crimes são perpetrados. É que ultimamente, infelizmente, se ouve cada uma, não é? Exatamente. Como se diz na gíria, que até Deus duvida. Exatamente. Não sabemos porquê que as pessoas estão assim, porque é que a juventude, ao invés de querer empreender, de querer virar para caminhos que são os corretos, uma boa franja, não vamos generalizar, mas uma boa franja se perde a meio do percurso. Bom, e envereda por caminhos tortos. Fala-se de vários conceitos comuns. Fala-se da questão da pobreza, fala-se da questão das condições sociais, fala-se da questão da exclusão, mas na verdade isto que a Marlene falou. Mas nada justifica, não é? Não justifica. E no nosso caso, porque são sintomas comuns, acontecem em todo o globo. No nosso caso, nós queremos olhar para a nossa própria realidade. Muito Por bem. isso é que nós vamos à procura das causas, porque as consequências, tal como a Marlene disse, vemos todos os dias e começa a ser desproporcional às causas. E ainda bem que vocês estão preocupados não só com ir buscar as causas, mas também com a reflexão. Então é já amanhã. É já amanhã e vai acontecer a partir das 8 horas. Vamos começar com uma marcha. Aliás, o lema das marchas que vamos efetuar a nível do país vai ser esta: delinquência não, delinquência fora. E vamos ter a presença do diretor nacional para as políticas da juventude, vamos ter as autoridades também, vamos ter sociólogos, toda a sociedade abraçada à causa nobre que é combater a delinquência juvenil e tentar reencaminhar os nossos jovens para o caminho certo. Exato. E a princípio, quando começamos a projetar esta atividade, não contávamos que a adesão seria maior. Tão grande. Então estamos a notar que as pessoas estão mobilizadas e sabe-se que hoje, para se combater qualquer mal, a prevenção continua a ser o melhor remédio. A melhor chave, é verdade. E isso é que nós vamos procurar fazer nesse período que vai de novembro a abril de 2017. Tá bom, Sr. Bernardo dos Santos. E nós abraçamos também a causa daí, a darmos espaço aqui, não é? De se falar um bocadinho disso e das pessoas saberem que amanhã, então, podem ir refletir um pouco sobre essa situação, porque ninguém quer o mal da nossa sociedade. Qualquer um de nós quer o bem dos nossos filhos, dos netos, das gerações vindouras. Então é preciso se começar já a prevenir, é preciso se começar já a combater o mal existente. Muito obrigado, bom regresso às atividades e que amanhã, então, sim, se consiga fazer com que se brote, né, com que se brote frutos deste encontro. Tá bom? Agora, nós temos que fazer assim e voltar precisamente para o painel de convidados, porque também estamos a falar de um assunto de supra importância, de sumo interesse para a nossa realidade. Quem é que quer falar de violência contra a mulher ou contra a criança, que é um anjo, que é o futuro, que é tudo para dar sentido à vida de um país? Ninguém. Então nós estamos aqui hoje a dar também luz, estamos aqui a dar espaço a essa reflexão.
Estava com a palavra a comissária-chefe Elizabeth Frank, que nos falava então de uma orientação que saiu da Conferência Internacional Regional, a SADC, Austral, exatamente, Conferência Regional da Mulher Polícia, e da qual nós somos membros, e de lá às vezes surtem orientações para que os vários países da África Austral sigam. Vou-lhe dar a palavra para dar sequência. Sim, senhor. Nós, a nível de Angola, né, como país membro, neste momento, e isto temos que dizer que é uma operação conjunta, é o termo que nós usamos, em que dia 23, 24 e 25 nós somos obrigados a realizar esta operação. A operação consiste em várias vertentes, desde operações operativas, não é? E também operações que esta, né, que de princípio estamos neste momento aqui a fazer campanhas de educação, sensibilização. E como nós já começamos no dia 23, hoje, né, estamos aqui para dizer que a campanha vai mais aquilo que nós temos, são crimes violentos, entre os quais está as violações sexuais, que mais preocupa as nossas autoridades aqui em Angola. Estamos a falar porque os números não são números assustadores, mas são números preocupantes. Porque se formos a ver, por exemplo, nós estamos a falar que as violações neste momento, desde janeiro até setembro, nós registramos aí aproximadamente entre 980 e poucos crimes. Houve um aumento de aí na ordem dos 500 e tal crimes, 542 mais ou menos, a nível nacional. Luanda teve o maior caso. Então, nós, Rede Mulher, obrigatoriamente, isso é obrigação, estamos, ou seja, somos polícias, somos autoridades e compete a nós também irmos ao combate. E o combate qual é? Que tratamento se tem dado aos casos que chegam às nossas esquadras, aos nossos postos de espelho, aos nossos piquetes? Há queixas constantes, em que muitas das vezes ouvimos que eu vou para uma esquadra, sou mal atendida porque o homem que me atende, o agente que lá está, pouca importância dele. Não na generalidade, mas sim há casos que ocorrem, sim senhor, esses casos. E então, onde é que está e onde é que aparece aí a Rede Mulher Polícia? É de nós, mulheres, neste momento temos já, né, como desafio que temos que estar nessas esquadras, temos que estar nesses postos policiais. Nós, mulheres polícia. Porque, em princípio, né, somos mais sensíveis, somos mulheres também. Temos filhos, nós também, quer dizer, então está aí aquilo que nós, o papel da mulher, polícia, não é, no combate realmente a estes crimes. Buscando esse lado da sensibilidade, mais aflorada. Perfeitamente. Sim, sim. E depois aí, né, segue, do princípio, o seu caminho, mas o atendimento nas esquadras é o que mais nos está a preocupar. Sim, sim, até porque daqui a pouco vamos saber exatamente qual é o procedimento para quem sofre, no caso a vítima sofre um atentado de violência, exatamente como é que deve proceder depois disso. Mas, por falar em campanhas, por falar em sensibilização, em mobilização social, nós também temos feito a nossa parte como mídia, como televisão pública de Angola, e temos abraçado, junto com vários organismos, então a iniciativa de se sensibilizar. Prova disso é este spot que a TPA tem passado. Quem se cala diante da violência doméstica contribui para que ela continue a existir. É preciso denunciar os abusos. Agora poderá fazê-lo por telefone em todo o país. Com a linha SOS Violência Doméstica, basta ligar para o número 15020. A ligação é gratuita, confidencial e está disponível 24 horas, todos os dias. A violência doméstica é um crime público e deve ser repudiada por todos. Ministério da Família e Promoção da Mulher, Governo de Angola. Exatamente.
Nós temos feito, sim, em parceria com outros órgãos, com a Polícia Nacional, enfim, com os órgãos de quem de direito, e a TPA abraça junto a iniciativa de sensibilizar, a iniciativa de mobilizar, porque é importante, sim. Além desse spot e de tantos outros, nós reservamos mais um que tem exatamente a ver com a criança. Vamos espreitar também. Este homem era um bom trabalhador, excelente chefe de família. Ao fazer justiça por mãos próprias, acabou por estragar a própria vida e o futuro da família. Não se deixe levar pela emoção. Em caso de conflito, contacte a esquadra mais próxima. Uma atitude mal pensada pode transformá-lo de vítima em agressor. Um conselho da Polícia Nacional. Já viu como é que é? No fundo está tudo implícito uma coisa dentro da outra. Falar-se aqui da criança e falar-se da mulher, o primeiro spot mostrou exatamente as duas realidades. E este que também vem mostrar o facto de que justiça não se faz por mãos próprias. Nós temos órgãos vocacionados para tal, e era para aí que eu ia entrar agora. O procedimento em caso de violência, em caso de crime, para onde é que as pessoas se devem dirigir, já entrando naqueles que são os crimes públicos ou semipúblicos. O que é que depende de denúncia e que tipo de crimes dependem de queixa do ofendido? Passar aqui novamente ao Dr. Atanásio, por favor. Pois, obrigado uma vez mais, Marlene. Dizer que esta distinção é uma distinção que é conhecida no mundo jurídico, sobretudo no âmbito do direito penal, em que os crimes públicos são aqueles que não dependem de queixa e muito menos da acusação particular. Ou seja, basta que se faça uma denúncia para que os órgãos competentes, no caso os órgãos de justiça, os órgãos de polícia, que tomem conhecimento da ocorrência de um crime público, possam acionar. No caso da Justiça, é o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, quem representa o Estado, a população, no âmbito do exercício da ação penal. Tomando conhecimento de um crime público, e vamos citar aqui o exemplo, o homicídio, tirar a vida de alguém, não precisa que seja feita uma denúncia. Basta ter um conhecimento, não precisa que se faça uma queixa, não precisa que o familiar da pessoa que morreu vá até ao tribunal e fazer uma participação para fazer uma acusação particular. Não. Qualquer pessoa pode levar a conhecimento. Qualquer pessoa leva o conhecimento e os órgãos de justiça, no caso o Ministério Público, vai exercer a ação penal. A vida é um bem inalienável, é um bem indisponível e, portanto, ele é alvo de uma proteção absoluta por parte do Estado. Os crimes semipúblicos são crimes que, para que se exerça a ação penal por parte do Ministério Público, é necessário que a vítima denuncie ou faça uma queixa. A vítima tem de fazer uma queixa, precisa fazer a queixa. Sem a queixa, o Ministério Público não consegue dar sequência ou exercer ação penal sobre um crime semipúblico. Como por exemplo? Vamos dar aqui o exemplo, o caso das ofensas corporais simples. Alguém que, vamos cingir mesmo o seio doméstico, que em casa deu uma bofetada, criou um hematoma, criou uma escoriação e simplesmente fica no silêncio, ainda que o representante do Ministério Público tenha conhecimento de que houve essa bofetada em casa e que criou ali um hematoma, aquela pessoa, se essa pessoa não vier fazer a queixa, ele dificilmente ele não tem a prerrogativa legal de exercer a ação penal. Ele tem que aguardar. Quando muito sensibilizar a pessoa, tens o direito, tens essa faculdade de ir fazer a queixa, não silencie, não fique calada, não consinta isto.
mas ele não consegue por si só, por meus próprios, exercer a ação penal, porque fica dependente da queixa da vítima ou do ofendido. Portanto, essa é a principal distinção entre os crimes públicos e os crimes semipúblicos, sendo que os públicos não precisam de queixa e muito menos de acusação particular, e já os semipúblicos, pelo menos a queixa é necessário que se faça. Agora, exatamente vou passar ali ao comissário Francisco Ribas para entender o lado então do procedimento. As pessoas normalmente quando sofrem estas violências, esses crimes, quando se sucedem, exatamente o que fazer? Vão à esquadra, conforme já fez referência a comissária Elizabeth, vão à DENIC, vão ao SIC, vão para onde? Para se queixar? Primeiro aqui é apenas fazer um enquadramento de uma questão que está aqui a ser levantada, que é sobre os casos que não obedecem à desistência da queixa. No caso específico da lei 25/11 de 14, que é a lei contra a violência doméstica, os crimes de violação sexual, em que menores são vítimas de violação sexual, ou idosos que estão sob tutela, ou os casos de violência física e que haja ferimentos graves, portanto, esses casos não admitem qualquer desistência da queixa. Acho que se enquadra na figura ou na natureza do crime são crimes públicos. E estamos a falar vez instaurados, não há como voltar a Não há como voltar. Agora, há uma particularidade, também queria fazer referência ao que nós vimos aí na peça. Nós vimos que o homem agrediu a senhora com uma faca, mas depois vimos logo a seguir um sentimento de arrependimento. O que é que isso justifica? Na prática acontece isso. Em quase todos os casos que haja morte, que há violência física, que há ferimentos, quase todos têm depois um sentimento de arrependimento. Isto porquê? Porque há uma particularidade que também está prevista na lei, que é a violência psicológica, que muitos de nós, digo homens, que a maior parte dos homens são vítimas de violência psicológica, portanto não conseguem identificar e logo não apresentam queixa. Exato. O que é que isso resulta a posteriori? Violência física. Exato. Ou seja, o homem vítima de violência psicológica durante muito tempo e reage de forma violenta contra a mulher. E quando vai parar os órgãos de polícia, perguntam-lhe porquê que teve esta atitude. E ele não sabe explicar, diz, aconteceu isto durante muito tempo, não cumpriu com aquilo, quer dizer, ele foi vítima durante algum tempo de violência psicológica. Também existem casos desses. Não estamos aqui a falar só da mulher ser vítima. Sim, mas muito pouco. Sim, muito pouco. A nossa porcentagem é muito pouco. Sim, é muito pouco. Em relação à mulher e à criança, sim, muito maior. Sim, é muito maior. Pois, mas aqui, não estou aqui a defender o homem que agride a mulher. Não, estamos a levantar as várias possibilidades. As várias possibilidades e a razão de muitas das vezes as mulheres serem vítimas de violência física. Que a violência física é que mais subsai, há ferimentos, etc. Mas aqui em termos estatísticos, deixa aqui dizer que a violência psicológica, nós temos durante 2 meses que chegou ao conhecimento da polícia cerca de 43 casos. E violência física já temos 71 casos. Portanto, há uma diferença muito grande entre violência física e violência psicológica. Se formos a ver, a maior parte, houve esta reação. Portanto, isto para dizer que, e depois agora responder à questão propriamente dita, dizer que o caso, quando vai parar os órgãos ao piquete da polícia, é imediatamente aberto um expediente, conforme diz a lei, e é encaminhado ao Ministério Público. Portanto, e a partir daí não há desistência da queixa, porque até a lei contra a violência doméstica não permite, conforme vimos na peça, que não há desistência da queixa. Porque muitas das vezes as mulheres depois arrependem-se, ou as esposas arrependem-se de terem apresentado queixa, quando ouvirem o seu marido, o seu querido, entre aspas, às vezes é a pressão familiar. Perfeito. Que ela sente-se pressionada, porque a família diz, o passarinho, quando está na gaiola, não come sozinho. Alguém tem que lhe dar documento. Eu digo isso logo a seguir. Não passam dias. Isso não passam dias. A dar ou a sustentar esse passarinho. Sim, mas isso não passam dias. Imagina que eu agride, eu não. Mas imagina que o A agride a B. Um exemplo.
Mas logo a seguir, a polícia chega e prende o A, detém o A. E na sequência deste caso, o B nem sequer teve contato com os seus familiares. Vai logo a polícia e diz, olha, não, ele fez isto porque eu pretendo retirar a queixa, etc, etc, etc. Portanto, porque também, atenção, porque também, eu sou polícia, mas se calhar a nossa psicóloga poderia falar melhor. Não seria por desconhecimento. Por desconhecimento porque da lei. Tem consciência temos isso. que agrediu primeiro. Basicamente é o desconhecimento da lei. Não, mas eu não via por aí. Porque quem, desculpa, senhor comissário Ribas, eu aí vou tocar porque realmente não é defender a causa de ser mulher, mas realmente na qualidade de autoridade e também acompanhei muito tempo realmente esses casos, porque pronto, na minha vida operativa, e eu vi que realmente muitas das vezes é por desconhecimento, porque a pressão é grande, familiar sim, familiar, não é? Mas não está só neste momento o poder econômico, não é isso. O familiar às vezes joga um papel importante, mas também na educação da própria vítima, e isto em termos legais, de leis, e naquela educação familiar. Isto também pesa quando ela vai realmente retirar, mas já são poucos casos em que elas vão retirar as queixas. Agora, eu queria só aqui fazer referência, com relação a este caso, de atendimento nas nossas esquadras, porque infelizmente, e nós temos que ser realistas, há um abrandamento na sequência desta queixa. Há um abrandamento. Não estamos aqui a dizer que não há, de nossa parte como autoridade e na qualidade de polícia, que é o primeiro órgão que tem acesso ao caso da queixa, mas depois há sequência, e essa sequência que é necessária a informação. Muito bem. Nós não informamos aquela pessoa agredida e a vítima como é que está o processo, porque ele vai para o Ministério Público, a investigação criminal elabora o processo, vai para o Ministério Público, mas falta informação de como é que o processo, a sensibilização. Isto é que é necessário. Então vamos entender que o nosso intervalo praticamente está mesmo a gritar. Temos tempo para isso e vamos continuar com certeza, porque nós temos aqui que dar luz a essa reflexão, sim. É uma forma de sensibilizar também, é uma forma de informar para que você saiba exatamente como se comportar, como se posicionar diante de alguns problemas do género. Então, olha, não saia daí, porque nós, a partir da segunda hora, vamos então ter aqui, ou dar lugar, ao sorteio da cidadania. Não saia daí, e se ainda não fez o registro, veja o exemplo que a TPA está a seguir. Olha os prémios por aí, olha o exemplo da brigada que se montou cá mesmo nas instalações da televisão pública de Angola. Aí está. Então, olha, estamos aqui nós a proceder o registro a alguns cidadãos, aos músicos e a trabalhadores também, que ainda não tinham atualizado os seus dados e feito a prova de vida. E a par disso, temos aqui então pendente o sorteio. Não saia daí, porque assim que voltarmos, é para ali que nos vamos dirigir. Até já. Já viu como é bom estar connosco? Sim, senhora, ainda temos o nosso tema pendente para concluir. Então, me vou dirigir sem mais demora ao painel de convidados, para poder continuar a perceber de que maneira a LIDE vem sido levada a cabo para se fazer então o tal combate à violência contra a mulher e a criança. E tínhamos ficado exatamente no aspecto das pessoas se dirigirem, as pessoas, no caso, vítimas de alguma violência, dirigirem-se à esquadra ou a outros órgãos ligados a toda esta política, para procederem queixas, para procederem denúncias. E eu queria dar seguimento a este raciocínio, mas antes perceber também ali da nossa psicóloga forense, a doutora Lloyd, o aspecto do trabalho que também tem que se levar a cabo com estas mesmas pessoas, e no caso hoje particularizando as mulheres e as crianças. E vimos que o aspecto psicológico fica afetado e por vezes o físico com danos irreparáveis também. Pois é. Nós aqui vamos parabenizar esta Associação da Mulher Polícia, porque vem, de certo modo, a dar-nos respostas que muitas das vezes sentimos-nos atados, não sabemos como
lidar. Por exemplo, no caso da sequência, porque a vítima vem até nós, são avaliadas psicologicamente para que possamos então dar uma resposta a nível legal. Mas depois disso vem a questão como família lidar com uma questão como esta. Normalmente, quando surge esse tipo de situação, a mãe entra em desespero e começa logo a contar a todos os ventos e todas as pessoas, a comunidade se apercebe e aí estamos a expor o nosso próprio filho. Muito bem, estamos tensos e queremos desabafar, mas é preciso aqui ter um certo cuidado porque estamos a falar da vida do nosso próprio filho. Porque, repare, ele hoje é uma criança e amanhã vai ter que dar continuidade a esta vida. E amanhã, quando você, mãe, começar a exigir dele que tem que socializar-se, tem que ter uma família, constituir uma família, ele, por causa do trauma, muitas das vezes não consegue, por causa de que começa a ser vítima de estigma na própria comunidade. Exato. E porque todo mundo naquela comunidade já sabe, olha a fulana aquela que foi violada. Então, e fica este rótulo. Fica essa marca. Quando estamos a falar da Loide, é a Loide que foi violada. Exatamente. Então, é este cuidado que devemos ter. E como família, como saber dos sinais. Como saber que a minha filha é vítima de violação ou de abuso sexual mesmo dentro de casa. E muitos casos derivam de uma gravidez precoce, que quando a mãe tem conhecimento, a filha já está com 5, 6 meses de gravidez. E hoje nós falamos muito na educação sexual e muitas das vezes não somos bem entendidos, porque quando estamos a falar e a pedir às famílias que falemos sobre este assunto, a família já leva noutro campo, entende que falar da educação sexual estamos a impulsionar que o nosso filho está a despertar, quando na verdade não, está-se a educar, está-se a instruir, para que o jovem, pequeno adolescente, saiba exatamente como se posicionar. E saber quais são os tocamentos normais e os tocamentos que não são normais. O tocamento que o professor vai me tocar e que é muito normal, e o tocamento que eu própria criança vou dizer, isto já não é um comportamento normal, porque a mamãe lá em casa já disse que o professor não pode me tocar desta forma. E em muitos casos a própria educação sexual vem a nos ensinar como mãe, ensinar a nossa filha quais são os processos de transformação quando entramos para a fase de adolescência. A filha está grávida, não sabe que está grávida, ela própria começa a sentir e ver que o seu corpo está a mudar de forma e questiona-se, mas como nós também somos muito apegados à religião, Deus não vai deixar que isso aconteça, Deus vai me proteger, e de certeza que não é nada que me aconteceu, porque tive uma violação, não falei nada a ninguém, por receio, por medo, e porque não existe esta abertura entre mãe e filho, e então eu me calo. Origina esses tabus. Mas na verdade está-se aqui a dizer da não exposição em termos sociais, mas não que não se deva denunciar os casos às autoridades. Exato. São duas coisas totalmente diferentes, não é? Sim. Deve-se comunicar, deve-se precisamente informar as autoridades para até fazer com que o responsável seja punido devidamente, o processo é instaurado. Por outro lado, não deve expor naquilo que toca à sociedade. O que é que os vizinhos têm a ver com a situação? O que é que o resto da família tem a ver com a situação? Então é este cuidado que na verdade está aqui a levantar. Exatamente. Exatamente. Depois tem a outra questão, se me permite, que é esta família, muitas das vezes a própria mãe, depois de ter o conhecimento do que se passou com a filha, não sabe lidar com a situação, porque a curto prazo, não é, vamos dizer 2 meses, já fizemos a apresentação da queixa, já fomos inclusive ouvidos, pensamos nós que a nossa filha também já recuperou.
vamos observar que a nossa filha se ausenta do meio, prefere ficar, isolar-se, prefere ficar sozinha e nós muitas das vezes não conhecemos as consequências desta violação e não sabemos como lidar com uma questão dessa. Quer queiramos, quer não, deixa sempre sequelas. Sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, mas infelizmente deixa sempre. Então tem que se, no fundo, procurar por profissionais. Aí é que está também a cultura, de se procurar por profissionais para poder ter orientação. Porque muitas pessoas ainda acham que procurar um psicólogo é frescura. Nós temos aqui que ser realistas e falar a verdade. E quando não? Eu lembro-me, né, como se fosse hoje, nós, há uns anos atrás, dizíamos assim, o nosso filho, quando faz o médio, o superior ia logo ao médico ou advogado. E nunca pensamos que o sociólogo e o psicólogo vai ser necessário um dia. Estamos a ver agora. Isto foi uma análise que nós fizemos há uns anos atrás. E hoje o sociólogo e o psicólogo são os especialistas, são as pessoas que a sociedade procura mais. Procura mais, é verdade. E nós estamos a falar nisso porque, independentemente, não é? Pronto, do advogado, não é? Porque vamos atrás, aconteceu o crime, não é? E o crime, né? O advogado que nos defende, então o médico, né? Porque estamos doentes, e o sociólogo não era procurado, o psicólogo não é. Hoje o psicólogo é procurado e está aí esta questão. Por isso é que o SIC e nós, Rede Mulher, não é? Em que também são membros, não é? As mulheres que estão enquadradas no SIC também são da Rede Mulher. E é isto que nós estamos a fazer neste momento. Temos os gabinetes de apoio, estão lá, e estas psicólogas e sociólogas estão lá, independentemente do forense, né, pelo crime, mas está lá também, não é, do atendimento à vítima e realmente fazer isso. Por isso é que eu disse um bocado que a REMPA tem que ter um papel mais ativo com relação a isso. Com certeza. Agora, falou aqui em alguns órgãos, já lhe deixo continuar, já deixo prosseguir, mas falou em alguns órgãos e eu sei que há todo um trabalho que tem sido feito a título multidisciplinar, a ver com a Polícia Nacional, com o próprio MINARS, que é o nosso Ministério da Reinserção Social, da Assistência e Reinserção Social, com o próprio SIC, Serviço de Investigação Criminal, e o INAC, o Instituto Nacional de Apoio à Criança. Há todo um esforço que tenha havido, encontros inclusive regulares. Eu queria perceber isso, como é que, na verdade, o que é que tem brotado daí e como é que, na verdade, estes órgãos fazem o casamento para dar melhor resposta à sociedade em relação a isso. Chegou-se à conclusão que a problemática da violência contra a mulher e contra a criança não pode ser resolvida ou a solução não passa por um único órgão. E que há toda a necessidade de haver um esforço intersectorial. É necessário que haja uma equipe multidisciplinar para poder-se fazer face a esse problema. Daí que, por exemplo, uma criança, conforme foi referência como exemplo, que é vítima de violação, e nós já fomos confrontados várias vezes ao nosso piquete, que a mãe leva a menor ou o menor para o piquete, nós observamos que o menor ou a menor ficam num canto da esquadra e a mãe aí a falar com a polícia. Portanto, isso, a nível de psicologia, faz-se várias leituras. Autoestima, etc, etc. A nossa psicóloga sabe isso melhor do que eu sou polícia. E, entretanto, e para se dar solução a esta situação, por esta razão é que é necessário uma equipe multidisciplinar e que envolve todos estes órgãos. Mas deixa-me só dar um exemplo concreto, porque quando há essas reuniões, estes encontros com o interministerial, com especialistas desses vários órgãos, é para encontrar uma estratégia para a solução do problema. Mas irei dar um exemplo, portanto, de uma solução a nível tático ou operacional, ou seja, a nível da esquadra. O caso ocorreu e é ali que vamos encontrar uma solução. Um exemplo concreto deste menor que fica exposto num canto da esquadra
É claro que, a nível das esquadras, há um trabalho conjunto a ser feito entre a polícia e o SIC e estamos a ter salas de atendimento às vítimas. E essas salas de atendimento às vítimas funcionam um psicólogo, um jurista, um sociólogo. Portanto, já estamos em experiência piloto já de alguns meses. Se calhar vamos ali a 8. Estamos agora a preparar um pré-balanço que é para podermos fazer algumas correções de desvios ou coisa parecida. Inclusive, não se esqueça de que vai dizer, também tem a previsão de se criar uma linha nacional para denúncias para as crianças. Estamos a falar de um SOS Crianças também. E porque a denúncia é importante. É aquilo que dissemos inicialmente. As estatísticas que nós temos não refletem nem um pouco a nossa realidade. Portanto, se nós tivermos que montar uma estratégia em função do problema concreto, nós não temos ideia da dimensão do problema. É só ouvirmos os dados que chegam ao nosso conhecimento e os dados que chegam que nós vamos ao encontro do problema. Quando as nossas equipas multidisciplinares vão para as comunidades, trazem um relatório assustador daquilo que reflete a violência doméstica. Quer crianças que são vítimas, mulheres que são vítimas e no número muito reduzido de homens que são vítimas. Há casos de homens que são vítimas de agressão das mulheres. E quando isto ocorre, eu costumo dar um exemplo de algo que eu, na qualidade, na altura de comandante de divisão, tivemos que dirimir um conflito que o senhor apareceu com a esposa no piquete e a primeira impressão que nós tivemos é que ele tivesse sido atropelado. Mas não foi atropelamento nenhum. Foi espancado pela mulher, pela esposa. Sério? Portanto, há casos... Sim. Quer dizer, milaborantes. Exato. Nós ficamos com a ideia de que só os homens é que agridem as mulheres, mas os casos que as mulheres agridem os homens é fatal. Portanto, nós nem sequer vamos... Olhando um para o outro, não fizemos ideia do que é que terá ocorrido. Até porque nós aqui estamos a falar hoje em particular contra, e por ser o dia também, não é, da violência contra a mulher e a criança, mas claro que também se tem apelado ao género. Exato. Também se tem levantado o aspecto generalizado e se tem falado na violência no seu todo. Agora, depois já termino ali com a doutora Lloyd, mas preocupa-me outro aspecto. Falar da violência em si, já ficou cá claro que muitas são as pessoas que levam apenas para o âmbito físico. Mas existem outras formas da violência se manifestar. E por outro lado eu queria entender, no Código Penal não é bem visto como um crime, mas como uma circunstância agravante. E então queria entender isso consigo muito rapidamente também, doutor. O ordenamento jurídico angolano tem diversos diplomas. Para aquela que era a perspectiva do legislador, na altura em que foi concebido o Código Penal, que já é antigo, que está em vigor, tem desde 1886, a perspectiva era de que os tipos de comportamentos, naquela que é a sua construção, em termos de elementos constitutivos, sejam os elementos objetivos ou sejam os elementos subjetivos, a violência não era tida assim como um tipo específico de crime, mas era assumida como um elemento que vinha agravar o tipo. Para dar um exemplo, no homicídio, o tipo de crime é tirar a vida. Mas quando a forma de tirar a vida pressupunha o recurso à violência, à tortura ou outro tipo de tratamento degradante, então a punição é agravada. É agravada. Pois deixa de ser um homicídio simples e passa para um homicídio qualificado. Uma coisa é a pessoa pegar uma arma e disparar contra alguém, outra coisa é massacrar a pessoa, torturar até a morte. Até a morte. Portanto, a forma, o tipo legal é homicídio, cujo o mote ou o objeto é tirar a vida, mas a forma de cometimento, em razão da circunstância, é que pode depois, que vai constituir a agravação, a qualificação do tipo. Portanto, é aí que o legislador penal, de 1886, tomou a violência como circunstâncias agravantes, mas já recentemente, com a aprovação da lei da violência doméstica, então há tipos específicos que começaram a ser tratados como sendo crimes de violência. E nós poderíamos continuar aqui mais uma tarde e mais outra, mas a TPA tem que seguir toda uma grelha de programas e de programação que se tem que respeitar. Mas para finalizar, vou dar a palavra à doutora Lloyd, mesmo a título breve e de conclusão, por favor.
eram os sinais. Como vamos detectar que a nossa filha, o nosso filho, porque também já observamos meninos que são violados por outros meninos, não é? Muitas das vezes apresentam esses sinais através do comportamento, tornam-se crianças muito agressivas, muito irrequietas, e muitas das vezes a mãe não tem tempo de sequer dar banho à criança, num horizonte, vamos dizer, temporal de segunda a sexta-feira, de segunda a domingo, a mãe nunca dá banho ao seu filho, e às vezes fica muito difícil de poder detectar se esse filho está a ser molestado. E outro apelo, vamos aqui rapidamente dizer, são aquelas mulheres que são contaminadas pelo vírus do VIH-Sida, que de certo modo também isto vai apresentar como sendo um crime, e muitas não sabem que a contaminação é um crime. Então vençam o medo e não tenham receio, o estigma, e têm que vir denunciar. Fazer a denúncia. Exatamente. A denúncia, sim senhora. Para terminar mesmo, comissária Elizabeth. Ministério da Promoção, ou seja, da Família e Promoção da Mulher. O lema nacional que nós recebemos é paz no lar, paz no mundo, unidos contra a violações sexuais contra a mulher e a criança. É o lema nacional. Todas as organizações femininas, ou seja, enquadradas e com a coordenação com o MIFARM, o MIFARM é realmente esse lema. Dizer que nós, a Rede Mulher, abrimos hoje, os 16 dias da TV, já começamos com as nossas palestras, com as comunidades, nos mercados, nos municípios, nas comunas. Vamos continuar e então dizer que não deixem de participar os casos da polícia. Muito bem. As nossas esquadras estão abertas, os nossos postos estão abertos. Qualquer órgão de justiça, quer o SIG, quer o laboratório, outras áreas, estão abertas para as pessoas, vítimas realmente desses casos que é para. Ficou cá a informação e você só tem que se dirigir à esquadra mais próxima ou a qualquer um dos órgãos que foi cá citado para ver o seu direito reposto, para no fundo ver a punição da pessoa agressora. Eu vou agradecer imenso, ilustres senhores, muito obrigado, bom regresso às atividades, bom fim de semana, e quanto a si do outro lado também muito obrigado. Agora o Roxana abriu o nosso programa e nós queríamos exatamente saber como é que as coisas andam antes dele fechar, encerrar o nosso programa. Tudo bem, Roxana? Tá, tudo bem, boa tarde a todos. Exato, a carreira de vento em polpa, não é? Graças a Deus. Estamos agora na fase da promoção do CD, o primeiro. E essas duas músicas que eu vou apresentar agora, a segunda aqui, para as pessoas conhecerem um bocadinho do meu trabalho. Fazem parte desse trabalho que eu ia perguntar, não é? Sim, sim. Que eu sei que é um trabalho aí a ser feito. Então, se é para fazer barulho para os promocionais, cá é o sítio certo. Pois, sim, sim. Vamos a isso então. Muito obrigado, Roxano. Força. Obrigado, e de vez em quando vim fazer aqui um barulhinho, tá bom? Obrigado, com certeza. Olha, quanto a si, bom fim de semana. Esteja sempre connosco e estamos juntos. Até segunda-feira.